Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Palmeiras, que está na cola do Botafogo e amanhã enfrenta o Fortaleza, que tem um confronto direto, hein? Esse jogo é muito importante para o time do Palmeiras no Allianz Parque. O Palmeiras que está a um pontinho ali do Botafogo para assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou? Então assiste esse vídeo até o final. Vamos falar agora, tem um jogaço de bola amanhã, Palmeiras e Fortaleza, na casa do Palmeiras. Palmeiras é o segundo colocado, Fortaleza é o terceiro. Se o Fortaleza não ganhar, acho que a chance de título fica muito difícil, matemática ainda permite. E o Palmeiras também não vencer, possibilidade de não conseguir alcançar o Botafogo, está um ponto de diferença agora. É o tipo do jogo que é aquele momento de não poder vacilar, nenhum dos dois lados, né, Veloso? Não pode, não pode. É jogo importantíssimo para o Palmeiras, que tem o Fortaleza ali atrás, né, em terceiro lugar. E o Botafogo, o Palmeiras está olhando para cima, né? A um ponto só de diferença, que joga em Bragança amanhã também. Então o Botafogo vem a Bragança e o Palmeiras recebe o Fortaleza. Então é uma chance do Palmeiras, pelo menos antes do jogo do Botafogo, até assumir a ponta da tabela. Sim, dependendo do resultado do Botafogo. E aí o Botafogo vai pegar o Bragantino depois dessa vitória aí. É claro que a cabeça na Libertadores isso pode atrapalhar um pouco. E o Abel tem dois problemas, né? O Aníbal, que tomou o terceiro cartão amarelo, está suspenso, não joga, deve entrar o Zé Rafael. E na lateral direita o Marcos Rocha também tomou o terceiro cartão amarelo, mas o Mike está recuperado e deve voltar ao time. Então os problemas que ele tem ali tá fácil de resolver. É um jogo que pode, também que faltam ainda algumas rodadas para acabar, mas é um jogo que pode meio que definir para onde vai o campeonato, né? Para que lado vai. Vou te falar um negócio, vai ser difícil você ver o Palmeiras perder agora, viu? O Palmeiras chegou no retrovisor, meu filho. Esquece. Esquece, vai ser muito difícil. O Palmeiras em casa ainda, esquece. Esquece, Fernandinho. Botafogo, o primeiro vacilo que o Botafogo der, se não somar, o Palmeiras atropela e ninguém pega mais. Palmeiras você não pode, se tem um time no Brasil que você não pode deixar chegar perto, se chama Palmeiras. Você deixou o Palmeiras chegar, meu filho, esquece. E eu acho que o Botafogo, a partir do jogo passado contra o Criciúma, já conseguiu sentir esse peso. Palmeiras hoje Palmeiras tem 10 jogos que não perde. 10 jogos. 10 jogos, já. Depois da saída da Libertadores da Copa do Brasil, são 10 jogos, Fernandinho. 7 vitórias e 3 empates. É muita coisa. É muita coisa. Tem chance Fortaleza, Disseu? Eu acho que nenhuma, viu? O Fortaleza, aliás, ele é um time chato, porque nos últimos 10 jogos, nos últimos 4 anos, são 4 vitórias do Palmeiras, 4 vitórias do Fortaleza e 2 empates. Você vê que está bem equilibrado. E se não me engano, Fortaleza, um dos times que o Abel mais perdeu desde a sua chegada. Não vai ser. Coincidentemente, são os mesmos treinadores dos dois times. Então não vai ser essa moleza, mas segundo o Souza, a teoria dele é muito boa. Dificilmente, quando o Palmeiras encosta, o Palmeiras cola, é difícil descolar. Sabe aquele cara chato, que é o famoso papel de bala, que tem aquele chato que cola em você e, puta, cara chato, pergunta, você tá no restaurante, ele conversa, ele fala, ele vem de novo, você coloca a carne na boca, ele pergunta, você acha que ganha? É o famoso papel de bala, é o mosca de padaria. Então, agora, esse detalhe, vamos acreditar que o Palmeiras possa vencer. E o Bragantino precisa ganhar o jogo, porque não está na parte de cima da tabela. 2 O pontos do Bragantino Corinthians. recebe o Botafogo em casa. Na minha ideia, o Corinthians não vai cair, né? Eu continuo com essa tese maravilhana, apesar que o São Jorge... Maravilhana, essa foi boa, mano. Tese maravilhana. É maravilhana, porque o São Jorge abandonou com o seu cavalo o Parque São Jorge. Agora, o que me causou estranheza, que não foi o São Jorge que convenceu o cavalo. O cavalo Mas você volta no Corinthians, estamos falando do Palmeiras. Mas eu gosto, não, que eu estou fazendo. Você gosta, Calma que ele vai chegar no Palmeiras. Calma, ele vai chegar lá. Você não tira o Corinthians da mente, velho. Não é que eu não tiro da mente. Entrou na sua mente o Corinthians. Não. É que eu estou aqui para falar o que o corintiano quer. Mas eu tô falando do Palmeiras, já falou uma hora do Corinthians, mas é que, calma. Calma que ele vai chegar lá, ele tá fazendo uma paeja. Não tá seja com uns camarãozinhos 7 barras. Não, é que o que eu tô falando é que ele sabe o que ele tá falando. Precisa ganhar. E o Corinthians que precisa ganhar. O Bragantino começou o campeonato lá em cima, agora lá embaixo. O Corinthians tá próximo. Eu sei. Vitória, tá 2 tudo pontinhos, próximo. maravilha. Tá tudo juntinho, entendeu? Tá tudo juntinho. Então não tá fácil. Em cima do que o Souza falou, é interessante, o Palmeiras colou. Mas e o Botafogo dessa vez escorrega? Ó, Fernandinho, como foi o ano passado? Fernandinho, se ano passado com 11 pontos
escorregou. Outro time, outro Não, é o história. mesmo time, é o mesmo time, é o mesmo time, é o time que sofreu para ganhar. Ó, você vai ver. Outro técnico também. Os jogadores outro mudaram técnico, também. A beleza. base do Botafogo é essa. Meteram 5 no Pearol agora. Empataram com... Mas o problema o do Criciúma. Botafogo é esse. O ano passado não tinha nem outra competição. Esse ano tem a Libertadores. E já, pra mim já tá na final. Tá na final. Então a preocupação do Botafogo vai deixar de ser o brasileiro. Não tem como. Vai ser a final da Libertadores, que aliás vai ter que mexer nesse jogo do Palmeiras e Botafogo também, que segundo a tabela é no mesmo final de semana da final da Libertadores. Então não dá pra jogar. Só para Almada, Salvarino, Luiz Henrique e o Igor Jesus não estavam, meio time, né? Se bobear, o Barbosa estava ano passado? Tava não. Tava também não. É outro Botafogo, hein? Tava só o Andrielson. Adrielson. Que saiu, que tá na reserva, foi pra França, seleção. voltou. O Bastos estava também, né? Isso. Mas não jogava. Pega o Jogava. Palmeiras. Fala quem não tava no Palmeiras também. Pega o Palmeiras Vamos lá. também. Qual jogadores não estavam no passado? Estevão Felipe não tava. Anderson, O Estevão. Que é o principal jogador brasileiro hoje. Estevão, o Felipe Anderson. Felipe Anderson. Esse também não tá jogando nada, esse Felipe Anderson. Aníbal. Lateral direito, como é que chama? O que chegou? Jai. Jai. Pois é, não, os dois times estão diferentes. Eu só acho que, assim, a tua tese é muito interessante, sem dúvida. O Palmeiras gruda e não solta. Mas é outro Botafogo. Botafogo. Saber se o Botafogo vai dar esse mole de novo. Vamos ver, né? Empatou com o Criciúma. Uma em casa. Em casa. Bem, concordo, mas assim... Eu acho que tem tudo para esse final de semana. O técnico é muito convincente do Botafogo. O Fernandinho, E o Abel? eu Não, acredito também muito que mas até nesse O Abel final de é uma semana, realidade, esse cara é uma novidade. o Palmeiras pode assumir a ponta do campeonato já esse final de semana. Sim, se ganhar o jogo, o Botafogo demole. Né? Ir ao encontro do vice-líder com o terceiro colocado. Mendel, vamos lá, hein? Como é que tá o Palmeiras para esse jogo? Alguns jogadores estavam contundidos na partida contra o Juventude, outros suspensos para o jogo de amanhã. Exatamente, Bruno. Você disse, essa partida fundamental na ponta de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Amanhã no Allianz Parque, o Palmeiras enfrentando o Fortaleza. O Palmeiras é o segundo colocado, 60 pontos, 1 ponto atrás do Botafogo. 4 pontos à frente do Fortaleza, que é justamente o terceiro colocado. Palmeiras que vem nessa sequência, né, no Campeonato Brasileiro, de 10 jogos de invencibilidade, 7 vitórias e 3 empates nas últimas 10 partidas do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Tem desfalques, realmente, o técnico Abel Ferreira, o Bruno Rodrigues e o Murilo estão no departamento médico, Marcos Rocha e Aníbal Moreno estão suspensos para essa partida. 2 jogadores que estavam no departamento médico, entraram no trabalho de transição para o gramado, o Maurício, que teve uma lesão no joelho direito, e o Piquerez, que passou por uma cirurgia no joelho esquerdo. Os 2 jogadores ainda estão na transição, não jogam no fim de semana, mas é uma boa notícia para o torcedor do Palmeiras. Provável Palmeiras para enfrentar o Fortaleza com Everton no gol, Mike, Gustavo Gomes, Vitor Reis e Caio Paulista, Zé Rafael, Richard Rios, Rafael Veiga, Estevão, Felipe Anderson e Flaco Lopes. É o Palmeiras que era um bom resultado para seguir na cola ali do Botafogo, Palmeiras que busca o título do Campeonato Brasileiro, Bruno. É isso, se vencer até ultrapassa, né? Obrigado, viu, Mendel? E agora vai falar de Palmeiras e Fortaleza, o segundo e o terceiro colocados se enfrentando no Allianz Parque. Assunto para a sequência do nosso Jogo Aberto. Vamos, time! Ê, Dedê! Vamos, time! Vamos, Tá aí, time! Dedê, voltou! Vamos, time! Bom, vamos falar agora do Palmeiras. Tá no YouTube? Não. Ah, tá. Achei que era... Você achei que tava mais descontraído, não é? Sextando. Foi mal. Mas é o seguinte, sextou com Palmeiras e Fortaleza se preparando para esse grande duelo. E a gente começa com a equipe do Abel Ferreira. Treinos finalizados, hora de esperar o confronto contra o Fortaleza. Duelo das 2 melhores campanhas do retorno. 90 minutos que valem muito. O Palmeiras pode inclusive se afastar ainda mais do terceiro colocado, o próprio Leão do Pici, e assumir pela primeira vez a liderança do Campeonato Brasileiro em 2024. Com o tropeço carioca, o empate já garante o topo da tabela. As equipes ficariam com o mesmo número de pontos, 61, mas pelo saldo de gols, o Palmeiras se colocaria em primeiro lugar. Dentro da academia de futebol, a novidade é a presença de Maurício nas atividades. O meia, que lesionou o joelho no dia 11 de outubro, ainda está em transição, mas também treinou com o restante do grupo.
Quando o camisa 18 se machucou, não havia nem prazo para o seu retorno. O meia poderia perder o restante do Campeonato Brasileiro, mas se recuperou bem e deve voltar ainda em 2024. Maurício não está relacionado para este confronto dentro do Allianz Parque no sábado contra o Fortaleza, onde o Palmeiras busca seu 11º jogo de invencibilidade no Brasileirão. É um momento muito bom que temos vivido, crescemos nessa reta final do campeonato. Acho que a consistência tem falado mais alto, tanto do ataque e defensivamente também. E eu acho que é jogo por jogo para no dia 8 de dezembro a gente ver o resultado. Além daqueles que estão no departamento médico ou em trabalho de transição, Abel Ferreira não conta com 2 jogadores que receberam o 3º cartão amarelo na vitória em cima do Juventude por 5-3 e cumprem suspensão automática. Marcos Rocha e Aníbal Moreno. Tudo indica, então, que Mike e Zé Rafael comecem entre os 11 titulares. Com isso, o provável Palmeiras, que vai a campo contra o Fortaleza no Allianz Parque, é com Everton no gol, Mike, Gustavo Gomes, Vitor Reis e Caio Paulista, Zé Rafael, Richard Rios e Rafael Veiga, e no ataque, Estevão, Felipe Anderson e Flaco Lopes. O time de Abel Ferreira tem 60 pontos somados, um a menos que o Botafogo, e é só o que falta para ultrapassar o líder, já que o Verdão tem o melhor ataque com 51 gols marcados e a melhor defesa, vazada apenas em 23 oportunidades. Que sexta-feira, hein? Já tivemos uma entrevista super especial, exclusiva com o Rocher, goleiro colorado, e agora outra entrevista exclusiva também com o Iago Pikachu, hein? Se preparando junto com o Fortaleza para enfrentar o bom time do Palmeiras. Boa! A força do Fortaleza nas últimas temporadas tem muito do talento de um jogador de 1,69 m, mas que tem o poder de ser campeão. São 227 jogos, 55 gols e 5 títulos. Iago Pikachu, o super-herói do Leão do PC. Meus números no Paysandu, meus números no Vasco foram bons, mas aqui também são números importantes e expressivos, né? Em busca de seguir vivo no Brasileirão e por uma conquista que seria épica para o Fortaleza, os comandados de Juan Pablo Vojvoda treinaram pensando na parada dura que tem pela frente, o Palmeiras, e faz isso olhando a tabela de classificação. Hoje está a 4 pontos do Verdão e a 5 do Botafogo. Uma vitória amanhã é fundamental. Matematicamente, óbvio que ainda podemos sonhar, mas a gente sempre vai de jogo a jogo, né? A motivação de jogar contra o Palmeiras também é muito boa, né? Jogar em São Paulo contra uma grande equipe, a gente se motiva naturalmente, né? E lógico, vencendo um jogo e brigando novamente por um título brasileiro é sempre mais motivante. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza foi o responsável por uma das 6 derrotas do Palmeiras até aqui na competição. Mas como visitante, o desempenho é de 42%. Não vence fora de casa há 5 jogos. Quando o assunto é encarar o Palmeiras na casa do rival, o Leão do PC só venceu uma em 6 jogos desde 2019, quando retornou à elite do futebol brasileiro. Para continuar sonhando com a briga pelo título brasileiro, será preciso quebrar uma invencibilidade de 10 jogos do Verdão, sem perder. É bem difícil realmente jogar em São Paulo contra o Palmeiras, né? Ainda mais no campo sintético, onde pra gente tem muita dificuldade porque não estamos acostumados, né? Lógico que uma vitória nos recoloca novamente mais forte numa briga pelo título, mas a gente sempre vai de jogo a jogo, né? Fazer o nosso melhor trabalho possível para trazer um bom resultado de São Paulo no próximo sábado. É um jogador importante nesse período do Vojvoda e muitas vezes decisivo. Agora, o Fortaleza tem uma missão ingrata, enfrentar um Palmeiras que está jogando uma vez na semana, está se preparando mais e que está muito forte nesse momento, hein, Dê? Muito forte, equilibrado. Eu usei essa semana a palavra resiliência, que é o caso do Palmeiras. Em momentos decisivos, o Palmeiras é muito forte. Ouvi uma entrevista do Veiga falando que nos momentos difíceis o Palmeiras se sente confortável. Isso me chamou a atenção, isso fala muito do trabalho mental que o Abel faz com esses jogadores e o entendimento dos protagonistas. O Pikachu falou ali, nos recolocar na briga do título. Então passa por uma vitória contra o Palmeiras e isso mostra a responsabilidade desse jogo aí. Agora, falando do lado do Palmeiras, para você,
Quando a gente fala em responsabilidade, claro que o Estevão é um garoto, ainda tem uma carreira muito longa pela frente, mas ele, quando está em campo, na minha opinião, faz toda a diferença. E o Veiga voltou a passar por uma grande fase no Verdão. E aí você faz essa ligação, né, Loirão? Um meia de criação, vivendo um bom momento. Um atacante joga pelos lados, vivendo um bom momento. É a junção certa, né? Você vê que as jogadas do Palmeiras passam pelos pés do Veiga. Vou acrescentar aqui o Richard Rios, que vem fazendo bons jogos, e a boa jogada individual e também a frieza e a tranquilidade que o Estevão tem para marcar os gols. Quero fazer palpites e o primeiro jogo, Palmeiras e Fortaleza. Nossa, Capelanes. que jogo, hein? Uma final de campeonato, Palmeiras ganha 2-1. Chico. 3-1 Palmeiras. Sgarbi. 1-1. Dedê. 3-2 Palmeiras. Rona. 3 de Pikachu, 3-0. 1-0 pro Palmeiras. Palmeiras e Fortaleza. Porque tem Botafogo e quem? Bragantino, não é isso? Bragantino e Botafogo. Então eles vão estar de olho no jogo do Fogão e, obviamente, Palmeiras, o Fortaleza tentando a vitória. Vamos ouvir alguns personagens desse jogo pra gente falar um pouco. O Palmeiras é uma equipe muito forte, né? Tem um elenco muito forte, então todos sabem que o Palmeiras entra para ganhar, então a gente está trabalhando bastante no dia a dia para chegar no fim e conquistar esse título. Um momento muito bom que temos vivido, crescemos nessa reta final do campeonato, acho que a consistência tem falado mais alto, tanto do ataque e defensivamente também, e eu acho que é jogo por jogo para no dia 8 de dezembro a gente ver o resultado. A importância desse jogo é fundamental no decorrer do campeonato. Sabemos a força do Fortaleza, mas também sabemos a nossa força dentro de casa. São duas comissões técnicas para mim fora da curva, por não falar as melhores de Brasil. Eu trabalhei quase 3 anos com Abel, já tem, não sei, 8 meses aqui, 9 meses aqui, e a verdade para mim a diferença é o profissionalismo que eles têm, a dedicação absurda que eles têm, a intensidade nos treinos, conseguem replicar muito bem o que vai acontecer no fim de semana os dois, então vai ser uma partida muito equiparada e o time que tenha mais vontade vai levar a vitória. O provável Palmeiras para o jogo de amanhã tem Abel Ferreira no comando com Everton, Mike, Vitor Reis, Gomes e Caio Paulista, Richard Rios, Zé Rafael, Rafael Veiga, Estevão, Felipe Anderson e Flaco Lopes. Palmeiras de tanta gente contra o Fortaleza de tanta gente, com João Ricardo, Mancuso, Kusevich, Tite e Felipe Jonathan, Rosseto, Hércules e Martínez ou Pochettino, Pikachu, El Gato Lucero e Moisés, Eugênio Leal. Sempre um jogo difícil e é um jogo da parte altíssima da tabela, né? É um Fortaleza... Aliás, foi um jogo importante no campeonato do ano passado. A vitória do Palmeiras lá foi fundamental naquela reta final, né, do campeonato em que o Palmeiras foi bicampeão brasileiro. Mas o Palmeiras tem condições de buscar a vitória fora de casa. Top 3. Desculpa, dentro de casa. Dentro né? de casa, dentro de casa, desculpa. Esse jogo é top 3 do campeonato. Fortaleza já viveu momentos melhores, mas é um time bastante constante. Que o Ceviche fala que são 2 trabalhos fora da curva, inclusive pela longevidade, né? Muito raro técnicos permanecerem o tempo que Abel e Vojvoda permanecem. Eu acho que para efeito da rodada, né? Sempre a comparação com o Botafogo, eu acho que o Palmeiras tem um adversário mais difícil, embora esteja recebendo esse adversário. Imagino que o Botafogo, pela amostragem recente, embora o Botafogo dividido aí com a euforia da Libertadores, só pensando naquilo, mas o Botafogo deve ganhar em Bragança. E o Palmeiras terá que correr atrás pelo menos manter essa diferença de 1 ponto, enfrentando um adversário difícil. O Fortaleza é um dos melhores times desse campeonato brasileiro. O Palmeiras vai precisar muito dessa força mental e do talento desses jogadores que vêm desequilibrando, né? O Palmeiras tem muita gente desequilibrando, coisa que a gente cobrava em outros tempos do Palmeiras, falava do coletivo do Palmeiras, e o Palmeiras, mas não tem aquele craque, quem é o craque? Hoje você tem muita gente desequilibrando, né? Você pode contar com o Veiga, pode contar com o Estevão, pode contar com o Felipe Anderson. Richard Rios. Richard Rios, dentro dele também, ajuda a desequilibrar.
Então o páreo é duro. O páreo com o Fortaleza é duro. Eu vejo o Palmeiras num momento muito forte, muito concentrado, muito focado. Um dado interessante que eu levantei hoje pela manhã, estava olhando, navegando ali dentro do Data ESPN. Não sou eu quem me navega, quem me navega. Porque eu lembro que no início do campeonato estava muito marcado o fato de que o Palmeiras era um time que finalizava muito, mas que tinha baixo aproveitamento nas finalizações. E aí eu fui fazer um gráfico para ver se isso melhorou, né? Sim, melhorou. Se a gente comparar, em muitos momentos, a taxa de aproveitamento, né, de conversão de chutes em gols, estava ali na casa de 5%, 6%. Hoje já subiu para quase 10%. E isso acontece no momento em que diminui o número de finalizações. Palmeiras hoje, e isso logo depois do mês de agosto, que foi um mês trágico para o Palmeiras na temporada, quando ele foi eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores por Flamengo e Botafogo, mas ali é uma virada. A partir daquele momento, o Palmeiras finaliza menos, só que passa a aproveitar melhor as finalizações. Até com hat-trick de Rafael Veiga. Então, ele vai qualificando as situações de finalização que ele tem, né? Finaliza com maior probabilidade de gol e converte mais gols. Tanto que tem marcado muitos gols. A média subiu muito nas últimas partidas, né? Goleadas. Outro dia ganhou do Juventude, levando 3, mas fazendo 4. O Fortaleza, se não me engano, nesse campeonato é o contrário, né? Ele aproveita bem. Aproveitou, que era um problema histórico do Fortaleza, ele começa a aproveitar mais. Você não pode esquecer só Mas o Palmeiras, quando ele dá essa arrancada para brigar de fato pelo título, é quando ele passa a finalizar menos, só que fazer mais gol. Sim. E esse é um dado interessante para o jogo de hoje. Amanhã. Desculpa. Jogo do final de semana, a rodada do final de semana. Hoje é sexta-feira, né, Abel? Não pode esquecer. Sexta-feira, raramente, teve semana passada, mas raramente tem jogo de Série A do Campeonato Brasileiro. Você não pode esquecer que o jogo é contra o Fortaleza, um dos melhores times do campeonato. Sim. Com trabalho de Voivoda. Clube Glória e tradição. Time organizado. Dito isso, o meu palpite é 4 para o Palmeiras, 2 para o Fortaleza. Uau! Mas eu entendo. O Palmeiras vai deitar. Mas eu entendo. Pode escrever. Eu entendo seu palpite. Entendo e seu palpite é científico. O Eugênio não entende porque ele tá me olhando com cara de... Falou bobagem. Não, mas não faz sentido. Você tem que ver que joga com Fortaleza, Clube de Glória e tradição. Aí fala 4-2, eu fiquei perdido aqui. O Palmeiras tá voando, amigo. Tô sem som, sem imagem. Então eu vou te explicar. O Palmeiras tá voando como você mesmo colocou. Diga, Breno. Não, mas tem mais uma ciência aí no palpite do Abel. Qual é? Que são os 2 melhores times do segundo turno. Palmeiras e Fortaleza. E só o fato de o Fortaleza está olhando para o Palmeiras olho no olho, ali do mesmo patamar, já é uma chancela de excelência para esse trabalho do Voivoda, do Marcelo Paz no Fortaleza. Mas tem uma coisa que separa esses times no Campeonato Brasileiro e impede o Fortaleza de brigar em mais condição pelo título, que é a diferença de desempenho jogando dentro e fora de casa. O Fortaleza em casa é o único time que ainda não perdeu no campeonato, no Castelão ali tem a química com o torcedor, a maneira como se impõe. O único time que tem mais de 80% de aproveitamento jogando como mandante no Campeonato Brasileiro. Mas fora de casa, o aproveitamento cai para 38%. Mas já fez coisa boa fora de casa em jogo grande. Mas esse é o gargalo. Esse é o gargalo. Você trouxe um pensamento seu. O meu pensamento é o Palmeiras está voando dentro e fora de casa. O último jogo foi lá no Alfredo Jaconi e meteu bala. Então não vem com esse papo. Então, mas esse é o ponto. Trocou balas. Trocou balas. Boa. O Palmeiras consegue ser mais equilibrado. Então, embora não tenha esse desempenho todo que o Fortaleza tem dentro de casa, mas como visitante é muito melhor. E para briga pelo título, fora de casa, o time tem de fazer pelo menos 50% de aproveitamento, ou nessa faixa. Se faz menos que isso, por mais que seja um ótimo mandante, não consegue. Então, esse aproveitamento baixo do Fortaleza fora de casa diz muito sobre as chances do Palmeiras amanhã de sair com uma vitória. Tem outra coisa para agregar. Estevão. Não, Estevão... O fator Estevão. Não é essa, não. Estou falando em relação ao Fortaleza. É indiscutível o mérito do Fortaleza, o quanto ele cresceu nos últimos anos. Isso aí ninguém debate. A gente já versou e reversou sobre isso várias vezes. Só que ainda é, para mim, um time que, nesse tipo de jogo, não se provou. Você falou agora. Isso é verdade. No jogo
decisivo contra alguém que do outro lado tem uma camisa muito grande, na hora do vamos ver. Então, por exemplo, agora na Sul-Americana, você falou, não perdeu ainda no Campeonato Brasileiro em casa, perdeu para o Corinthians na Sul-Americana, que é um time, é só olhar a gente a tabela do Campeonato Brasileiro, é um time que faz uma temporada inferior ao Fortaleza. Deu com um agregado de 5-0. Eu estou falando dentro de casa, fora de casa tomou mais ainda. Então, eu acho que na hora, esse jogo agora é mais uma... Foi eliminado pelo Vasco da Copa do Brasil, o Vasco bem inferior ao Fortaleza. O Vasco levou a luta para o solo e ganhou nos pênaltis. É mais uma oportunidade que esse Fortaleza tem de se provar em grandes jogos contra grandes times do futebol brasileiro. Um tom maldoso, jogando fora de casa. Um torcedor do Vozão, do Ceará, meio que tirando sarro, ia dizer que o Fortaleza está tremendo em grandes jogos. Mas num tom mais respeitoso da realidade, realmente ele está deixando a desejar. Tá, mas tem futebol, né? Tem futebol, tem um técnico atento a essas coisas. Eu posso estar errado, mas eu tenho mais confiança no fim dessa rodada de uma vitória do Botafogo contra o Bragantino do que de uma vitória do Palmeiras. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? E o Palmeiras, que amanhã, né, no sábado, devido ao que vai acontecer no domingo, né, o Palmeiras vai enfrentar o Fortaleza amanhã, diante da sua torcida, às 4h30 da tarde. Um jogo no sábado, jogo muito importante aí pro Palmeiras, que precisa demais dessa vitória. Lembrando que o Palmeiras está a um pontinho aí de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Uma vitória do Palmeiras e uma derrota ou empate do Botafogo, o Palmeiras assume a liderança do Campeonato Brasileiro. E a gente já sabe que quando o Palmeiras assume a liderança do Campeonato Brasileiro e está 100% focado nisso, fica difícil de bater esse time, né? E lembrando que na segunda-feira, dia 4, né, na outra semana, dia 4, o Palmeiras tem um clássico aí contra o Corinthians, né, lá na Xerox, né, na impressora, né, que eles chamam de casa deles lá, que parece mais uma impressora, aquele estádio deles. Então tem esses dois jogos aí, né, acredito que são jogos para 6 pontos aí pro time do Palmeiras, né, esse jogo aí contra o Fortaleza, o Palmeiras tem grande chance, e contra o Corinthians, mesmo jogando na casa dos caras, o Palmeiras é franco favorito para esse duelo. Então acredito que possa ser sim jogo de 6 pontos para o time do Palmeiras. Mas falando aqui em Campeonato Brasileiro da partida de amanhã, quero saber aqui o seu palpite, o seu placar para essa partida de amanhã, né, contra o Fortaleza. O que é que vocês acham, né, quando será esse jogo, né, do Palmeiras? Lembrando que o Palmeiras terá aí time todo titular, né, time força máxima aí para esse confronto. Então a gente sabe que o Palmeiras vai com força máxima. Estevão aí na busca implacável pela artilharia do campeonato, moleque com 17 anos, pode sim ser o artilheiro do campeonato, já que o cara que poderia ser sim o principal artilheiro do campeonato se machucou, que era o Pedro. Então o Estevão, que não tem nada a ver com isso, está indo para cima, está quase empatado e pode sim assumir aí a liderança da artilharia do Campeonato Brasileiro e de brinde, né, de praxe ainda levar o tricampeonato brasileiro ao time do Palmeiras. Mas e aí? Quero saber aqui a sua opinião, o que vocês acham a respeito sobre isso. Também deixa aqui o seu palpite, o seu placar para a partida de amanhã contra o Fortaleza, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!